Bom, pessoal, então falando um pouquinho sobre os números naturais, nós temos, na verdade, 5 classificações básicas, certo? Depois tem mais algumas, mas que a gente vai estudar são 5, que são os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá bom? Então, começando pelos números naturais, que a gente representa pelo símbolo N maiúsculo, com uma perninha do lado, assim, ó. Esse daqui é o símbolo do conjunto dos números naturais. Esse conjunto corresponde aos números que são inteiros e positivos. Então, é do zero para frente, é os números que a gente utiliza para contar. Então, quem é o conjunto dos números naturais? Ó? É o 0, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E ele continua infinitamente. Então, quer dizer, é o 10, é o 100, é o 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, e assim ele continua infinitamente. O conjunto dos números naturais, assim como todos os outros conjuntos, é infinito. Então, os naturais começam do zero, é só números inteiros e positivos, e ele não tem fim. Ele vai continuar 7, 8, 10, 20, 1 milhão, 1 trilhão e assim por diante. Esses números pertencem aos números naturais, tá bom? Lá na atividade de hoje, eu pedi para vocês classificarem alguns números, tá bom? Então, se aparecer qualquer um desses números desse tipo, ou um 10, um 20, qualquer número com essa característica de ser inteiro e positivo, ele é um número natural, tá bom? Depois, nós temos os números inteiros, que nós representamos pela letra Z. A gente não usa a letra I, porque a letra I é usada em outro conjunto, tá bom? Então, os números inteiros, que a gente representa pela letra Z, com um risquinho a mais aqui do lado, ficou feio o meu, né? Mas enfim, tá tudo certo. Corresponde a números positivos e negativos que sejam inteiros. Não pode ser com vírgula, não pode ser uma fração, certo? Então, quem que é o conjunto dos números inteiros? Começa pelos negativos, então vou colocar aqui uma reticências para indicar que tem mais números para cá. O menos 3, o menos 2, o menos 1. Percebam que estou colocando em ordem crescente. O 0, o 1, o 2, o 3. E ele continua infinitamente. Percebam que ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, esse é o conjunto dos inteiros. São os números que não têm vírgula, que são inteiros, mas daí é tanto positivo quanto negativo. Qual é a diferença para os naturais? Os naturais eram só os do zero para frente, só os positivos. Agora, é do zero para frente, todos os positivos, mas além deles, também os negativos. Percebam vocês que todos os números que compõem o conjunto dos naturais também está aqui dentro dos inteiros. Então, a gente pode falar assim, ó, que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Tipo, ele está aqui dentro, todo ele, certo? Ou eu poderia falar assim, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, tá bom? Depois nós temos o conjunto dos números racionais, que nós representamos pela letra Q, e aqui ele tem um risquinho a mais, tá bom? Quem que é o conjunto dos números racionais? Não é o L, porque o L é para outro, tá? Quem é o conjunto dos números racionais? Então, é os inteiros, positivos e negativos, e além deles, os números com vírgula. Mas cuidado, não é todos os números com vírgula. Quais são? É os números que eu consigo escrever na forma de uma fração. Ou seja, em outras palavras, é o número que eu consigo obter através de uma divisão, certo? Então, por exemplo, o número 6, ele é um número racional. Porque o 6 ele pode ser obtido se eu divido 12 pelo 2, por exemplo. Lembrando que esse daqui é o símbolo de uma divisão também. O 6 pode ser obtido, sei lá, do 24 dividido por 4, por exemplo, e assim por diante. Por exemplo, o menos 8 também é racional. Ele pode ser obtido de menos 16 dividido por 2, por exemplo. O número 0,5 também é racional, porque ele pode ser obtido de 1 dividido por 2. E assim por diante. Qualquer número que eu consiga obter através de uma fração, ou em outras palavras, que eu consiga obter através de uma divisão, é um número racional. Talvez fique mais fácil você pensar assim, é todos os inteiros, tanto positivo
quanto o negativo e, além desses, também os números decimais, tá bom? Esses são os números racionais. Percebam que dentro dos racionais está incluído todos os números naturais e também está incluído todos os números inteiros. Se eu fosse representar isso através de um desenho, por exemplo, só para ficar mais fácil de entender, eu poderia fazer assim, ó. Tá aqui o conjunto dos números naturais, certo? Tem lá o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e continua. Tá aqui englobando ele e com alguns elementos a mais, o conjunto dos números inteiros. Então, dentro dos inteiros, eu tenho todo mundo que é positivo, então, digamos, o 1, o 2, o 3 e continua, mas também os negativos, o menos 1, o menos 4, o menos 5, o menos 3 e assim por diante. Englobando tanto o natural quanto os inteiros, eu tenho o conjunto dos números racionais, porque dentro dele tem todo mundo que é inteiro e positivo, todo mundo que é inteiro e negativo, mas também tem os números com vírgula, digamos, o 0,5, o 1,2, o menos 2,95, o 3 quartos, porque fração também entra aqui, o menos 5 nonos e assim por diante. Então, tudo esse povo aqui é tudo racional, tá bom?